Fala galera que acompanha o canal Desvio Bússola, vamos para o nosso segundo vídeo sobre mínimos para aproximação. E no vídeo 1 eu falei com vocês sobre MDA e DA, que são os mínimos que a gente utiliza em procedimentos de instrumento. Eu dei como exemplo naquele vídeo o procedimento localizador e ILS CAT1, mas você utiliza dos mesmos mínimos e de tudo que a gente conversou naquele vídeo, também para procedimentos NDB, VOR, RNAV e GLS. Então, no vídeo 1, eu vou botar um cardzinho aqui em cima, vocês podem acompanhar o vídeo 1, clicando aí no card se vocês ainda não viram. Vale a pena entender primeiro o vídeo 1, assistir o vídeo 1, para depois vir aqui para o vídeo 2, onde a gente vai falar a partir de agora sobre procedimentos por instrumento de baixa visibilidade, e basicamente nós temos dois tipos no mundo, que é o ILS CAT2 e CAT3 atualmente. Então esse é o vídeo 2, esse é o vídeo atual, é disso que a gente vai conversar. A gente já falou então sobre MDA e DA, novamente, quer entender MDA, quer entender DA, vai lá para o vídeo 1, que eu deixei o cardzinho agora há pouco. Nesse vídeo de agora, nós vamos conversar sobre DH. Mas para isso, eu preciso que vocês entendam alguns conceitos. E enquanto eu tiro a minha webcam para mostrar os próximos slides, eu faço uma pergunta simples. O que mede um altímetro? E se você responder o que um altímetro mede altitude, você está errado. Por que isso é importante? Vocês vão entender mais para frente. Mas eu queria dizer para vocês que o altímetro ele é um equipamento que mede pressão atmosférica. O que acontece? Essa pressão atmosférica, então, é convertida e aí o instrumento indica altitude. E essa altitude vai ser sempre em relação a uma determinada referência. E essa referência, normalmente, é o nível médio do mar. Ou seja, quando a gente coloca lá o nosso QNH, ou a pressão atmosférica local, digamos que nós estamos indo para o Rio de Janeiro, a gente diz para o nosso altímetro, lá na janela do altímetro, a pressão no rio é de 1013 HPAs. Então a gente bota lá 1013, o que ele estiver indicando acima é a nossa altitude. Beleza? Por que isso é importante? Porque agora nós temos um novo equipamento, e esse novo equipamento ele chama radioaltímetro. E esse radioaltímetro, ele sim é um equipamento que ele mede altura. Como ele faz isso? Ele mede o tempo que transcorreu entre a emissão de uma onda de rádio e a sua recepção após a reflexão no solo. Ou seja, ele manda uma onda de rádio direto para baixo da aeronave. Quanto tempo essa onda demora para bater lá no chão e voltar para a aeronave, ele faz essa medição e ele consegue definir a quanto ele está do solo. Então, portanto, esse equipamento é um equipamento que mede a distância do solo. Beleza? São duas coisas diferentes. Então, para simplificar, eu fiz aqui um esboço do que seria, por exemplo, em condições simples aqui, nosso nível médio do mar. Tá? Então, nós temos aí o nível do mar em azul. Nós também temos, que eu coloquei aqui em, podemos dizer que é um marrom, eu coloquei o terreno. Até vou trocar a cor aqui, coloquei o terreno, certo? E a posição da aeronave eu coloquei aqui nessa faixa verde. Então nós vamos utilizar essas três posições como referência. Entre o nível médio do mar e o terreno, que vocês estão vendo aqui, nós temos algo chamado elevação. Então, quando a gente diz que a elevação do Rio de Janeiro é de 15 pés, a gente está querendo dizer que o Rio de Janeiro está 15 pés acima do nível médio do mar. Quando a gente diz que a elevação de São Paulo é de 2.500 pés, a gente está dizendo que São Paulo está a 2.500 pés acima do nível do mar. Beleza? O que o nosso altímetro indica? Aqui nós temos a indicação do altímetro, que é a altitude. É toda a distância entre o nível do mar, ou a pressão de referência que você colocou em determinado momento, até a posição da aeronave. Beleza? Então isso é o que o altímetro vai indicar, essa é a nossa altitude.
E nós temos então um novo equipamento que eu falei para vocês. Então a indicação do radioaltímetro, que ela até sumiu aqui, eu vou utilizar outra cor. Então a indicação do radioaltímetro é essa aqui, entre o terreno e a posição da aeronave, ou seja, o que eu acabei de definir para vocês como altura. Então a altura da nossa aeronave, ela é definida através do radioaltímetro. Beleza? Então também, em outras palavras, a gente pode dizer que a nossa altitude, se a gente estiver com o altímetro ajustado para o nível médio do mar, é igual à soma da nossa altura com a elevação do aeroporto. Beleza? Espero que tenha ficado claro e é importante entender isso para a sequência aí dessa explicação sobre mínimos. Então, quando a gente fala em mínimos CAT 2 e 3, a gente está falando em algo chamado RA. Nesse caso, nós temos aqui uma explicação RA 111, ou seja, RA vem de rádio, que é uma altura, então, de 111 pés. Quando você tem essa altura expressa como mínimo, você tem uma altura de decisão. Assim como eu expliquei para vocês no vídeo anterior que nós tínhamos uma DA, uma altitude de decisão, que era o ponto em que o piloto tinha que avistar a pista, ou as luzes, ou o que quer que seja, para ele continuar essa aproximação, ali que ele teria que decidir se ele continua ou não, ali que ele inicia a arremetida ou continua em direção à pista para o seu pouso, aquela era uma altura indicada no seu altímetro. Aqui no caso do procedimento CAT 2 e CAT 3, nós temos uma altura e aí ele vem através da altura de decisão expressa na carta através de RA, rádio, certo? Então eu vou tentar explicar um pouquinho mais para vocês aqui e eu quero que vocês observem algumas coisas. Por exemplo, entre as coisas que eu quero que vocês observem é que não existe a possibilidade de realizar o procedimento sem rampa de planeio. Apenas ILS completo está disponível, certo? Apenas o ILS completo. Como é que eu sei disso? Olhando ali para aquela caixinha azul que eu criei. A cor aqui azul se refere à cor azul que eu estou mostrando no procedimento também. Então está dizendo ali, CAT 2 ILS. Não existe CAT 2 Lock Only ou CAT 2 ILS Out. Então ILS e CAT 2 você precisa do ILS inteiro funcionando. Os mínimos, eles então são expressos em RA, como eu falei para vocês. RA vem de Radio Height, que quer dizer a nossa altura, que é a caixinha vermelha que eu mostrei para vocês. E também existe em verde uma DA, que aí vocês podem utilizar o mesmo conceito do vídeo anterior, que é provida como referência apenas para esse tipo de procedimento. Então, o que acontece? Como a gente, na prática, ajusta essas alturas mínimas nas aeronaves Boeing? Como a gente vai fazer? Eu mostrei isso para vocês antes, para MDA e DA no vídeo anterior, como a gente setava, e agora eu vou mostrar para vocês como a gente seta, então, a DH. Então, as alturas mínimas nas aeronaves Boeing, primeira coisa que nós precisamos fazer é passar aquele seletor de referência dos mínimos para rádio. O anterior era bário, quando a gente falava em altitude, agora a gente está falando em altura, a gente tem que passar para ele para rádio. Por que que passa para rádio? Agora você já deve entender. Por isso que eu expliquei o funcionamento do radioaltímetro, por isso que agora vai ficar fácil de você lembrar que você tem que colocar em rádio. E aí, depois disso, você simplesmente gira os mínimos para ajustar. Da mesma forma, se a qualquer momento você quiser remover os mínimos, você pode apertar no botão. Então vamos aqui, voltar um pouquinho aqui para cima, para explicar esse procedimento, e nós vamos setar então esses mínimos de 111 aqui do Galeão, lá no nosso simulador. Então, eu vou fazer uma mudança aqui, rápida.
Vou botar agora a tela do simulador para vocês novamente, com a minha webcam, vocês vão conseguir me ver também enquanto eu faço esse procedimento. Então nós vamos lá para o simulador, e lembrem que no vídeo anterior nós estávamos com o seletor na posição baro. Agora, quando a gente for falar de altura, a gente vai passar para rádio. Então a gente passa o seletor para rádio, e aí ele abre ali com a última seleção que ele estava, no caso 150. Já está em rádio, a gente só gira o botão, então, para chegar no quanto a gente quer, especificado lá na carta, rádio 111. Se a qualquer momento eu apertar no botão de reset, a indicação de rádio some. Se eu apertar novamente, a indicação de rádio volta. Se a qualquer momento agora eu voltar para baro, eu vou ter a indicação anterior que a gente tinha de 420 pés. Se vocês lembrarem, os mínimos anteriores do ILS era 216. Então, mínimo do ILS CAT1 216 na posição baro, mas nesse vídeo nós estamos falando ILS CAT2 ou CAT3, você vai usar da mesma forma. Então, passa o seletor para rádio e aí ajusta os seus mínimos. Caso o procedimento não tenha mínimo, você vai simplesmente apertar no botão reset e deixar ele em branco. Existem procedimentos que você faz sem mínimos, não existem mínimos para aproximação. São procedimentos específicos, normalmente CAT3 Bravo, mas não vamos entrar em detalhes da operação CAT1, 2 ou 3, apenas você saiba que se não tiver os mínimos, você aperta no botão reset, ele some e você não tem mais mínimos. Então, nesse caso, CAT2 no galeão, esse procedimento da pista 10 no galeão, o nosso instrumento para pouso ficaria assim, ou seja, quando a gente atingir 111 pés de altura, nós precisamos decidir se nós continuamos a aproximação ou não, baseado no que a gente tem de visibilidade. Se a gente está avistando a pista, a gente pode continuar. Se a gente não está avistando a pista, a gente precisa iniciar a aproximação perdida. Em termos genéricos, é assim que funciona. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de dizer que a previsão inicial de vídeos meus, antes das perguntas, das dúvidas de vocês, era de 2 vídeos, mas eu vou fazer mais um. Vai ser uma explicação bônus aí que eu vou trazer para vocês. Os slides já estão prontos e ele vai ao ar amanhã. Então, se você está acompanhando esse vídeo no dia do lançamento, você vai ter que esperar até amanhã para ver essa explicação bônus. Se você já está acompanhando esse vídeo depois, vai ficar aqui no card também, no final desse vídeo, o link para o vídeo 3, em que nós vamos ter uma explicação bônus. Talvez o pessoal acabou ficando com alguma dúvida aí com relação a DA, altura, rádio, e eu vou fazer uma pergunta no próximo vídeo, começar o próximo vídeo com uma pergunta para trazer mais uma explicação para vocês aí sobre os mínimos rádio. Beleza? Então, quem está curtindo, se inscreve no canal, vocês vão conseguir ter as notificações aí de quando eu posto novos vídeos. E, como sempre, use aí os comentários para comentar o vídeo, para deixar suas dúvidas. Tenha certeza de que nós vamos tentar esclarecer as dúvidas de todo mundo. O que eu não souber, eu vou consultar nos manuais apropriados e vou trazer aqui para vocês. A todos, obrigado e não percam o vídeo 3. Se não viram o vídeo 1, volta lá e vê o vídeo 1 também. Um abraço e até a próxima.